Ricardo, Ó, eu estava dizendo, né? Eu estou agradecendo e festejando, porque dessa vez não foi como da semana passada, que levou 3 minutos e dois aparelhos para dar certo de funcionar, né? E hoje são nós vamos continuar assuntos instigantes. Já temos aí a programação para os próximos 2 meses. Então, como é que perfeito, perfeito. tá? Como é que a gente vai acelerar essa live que fala de duas coisas vitais para nossa saúde e longevidade. É, o tema de hoje, boa noite para você que está se conectando e para aqueles que estão ainda entrando na nossa live de toda semana. O tema é muito importante, é o papel das proteínas e as fibras, e que isso pode ser até um segredo que muita gente não entende e está envelhecendo rapidamente. Então, isso que vamos mostrar para as pessoas, principalmente mulheres, o que priorizar. Não é só contar calorias. Calorias até não é um tema muito, não é determinante. Então, esse vai ser o nosso assunto da noite. E aproveite agora, você que está entrando, tem aqui no canto inferior direito um aviãozinho e você vai fazer o seguinte, porque compartilhar o bem faz um bem maior ainda para todo mundo. Então você vai compartilhar com todas as pessoas do seu círculo de relacionamento, amigos, parentes, enfim, todo mundo, para que entre, convide, para que entenda um pouquinho mais sobre alguns temas e hoje o tema vai ser bem interessante. Muito bem, tá? Então, vamos lá. Botão aqui, aquele tipo, aquele quadradinho, né? E vamos convidar mais algumas pessoas, tá? Sendo generosos conosco mesmo e com os outros. Afinal, a gente não sabe até onde ou para quem essa informação vai chegar, mas sabe que ela é literalmente valiosa. Então, Ricardo, o que é que você pode falar? Porque o seguinte, hoje, aliás, amanhã eu estou completando 58 anos, né? Eu estou datando essa live, que amanhã eu estou completando, que é da Bastilha, 14 de julho, 58 anos. Então, esses dois nutrientes que a gente vai falar hoje, eles realmente melhoram a saúde, Uhum, especialmente depois dos 40 anos. Então, se você sim. está fazendo dieta, mas está cansado, cansada, com fome, etc., aproveite muito hoje. O Ricardo vai dar pérolas. Por que eu digo pérolas? Né? Porque tem aquela frase: não dê pérolas aos porcos, dê pérolas para que elas possam brilhar, né, e inspirar outras pessoas. Então, o que você pode já iniciar falando para a nossa audiência e a audiência da gravação sobre esses dois temas: proteínas e fibras. Semana passada eu estava lendo o material da Organização Mundial da Saúde sobre fibras. Então, de novo, falando uma coisa que desde 1910 a macrobiótica diz que é fundamental na nossa vida: fibras. Essa questão da proteínas e fibras é um tema muito importante. São dois macronutrientes. E eu considero a fibra também, é porque é um tipo de carboidrato, né? E eles são importantes para a nossa saúde e principalmente para o envelhecimento. Aí a pergunta que muita gente se pode estar fazendo, qual dos dois é mais importante? Na verdade, no final a gente vai conversar sobre isso, mas o que importa quando a pessoa está fazendo uma dieta, e muito do que as pessoas fazem é cortar calorias ou reduzir alimentos, e aí reduz o que? As proteínas, porque as proteínas são as que têm as gorduras. Então, aquele mito da gordura, que a gordura faz mal, da gordura saturada principalmente, que faz mal, que entupa as veias. Volta e meia eu tenho uma briga com alguns dos amigos que falam disso, porque é um mito já enraizado de tal maneira que as pessoas acreditam que gordura saturada faz mal. Então, a primeira
alimento que cortam quando fazem dieta é a proteína, porque é a proteína que tem gordura, né? As proteínas animais. Então, aí começa o erro comum, que nós vamos até falar disso um pouco mais adiante. E a questão, isso aí é uma. A palavra é uma mentira, né? De que você precisa cortar grupos alimentares ou cortar, reduzir quantidade. O foco para emagrecimento é melhorar a densidade nutricional. Que coisa é isso? É alimentos ricos em nutrientes que te permitam fazer o funcionamento do metabolismo de uma maneira que você consiga reduzir o peso, melhorar, aumentar a massa muscular, melhorar a saúde, porque tudo isso está relacionado dentro dos 5 pilares que nós sempre tratamos em cada uma das nossas lives, que é ingestão de água, alimentação adequada, que aqui é o tema que a gente está abordando, proteínas e fibras, controle, gerenciamento do estresse, qualidade do sono e atividade física. Nós hoje estamos abordando o segundo, que seria a alimentação saudável ou alimentação adequada para você. Porque às vezes o que é bom para mim não é bom para Maker, e o que é bom para Maker não é bom para fulano, e assim por diante. Então, proteínas e fibras são os macronutrientes de maior dificuldade das pessoas alcançar o alvo individual. Porque cada pessoa tem um alvo. E no final, se você ficar até o final, você vai até receber de grátis a quantidade diária de ingestão de proteínas para você. E isso a gente tem um link que se você colocar nos comentários proteína, você vai receber um contato nosso, da Maker ou meu, onde você pode, junto conosco, fazer esse cálculo e saber qual é a ingestão diária de proteínas. Tá? Olha, pegando os 5 pilares que o Ricardo sempre repete, esses 5 pilares eles não são aleatórios. Eu sou especialista em nutrição e agora eu vou até ler uma coisa aqui que eu peguei para inspirar vocês. E pesquisador independente em nutrição evolutiva e antropologia nutricional, estudando como a evolução humana influencia a nossa alimentação, metabolismo e saúde no século XXI. Porque, por exemplo, nesses 31 anos que eu trabalho com nutrição, o ovo já foi proibido, a pequena já foi proibida, o bacon já foi proibido. Há 3 anos atrás, você tinha que comer proteína do Ora Pronobis. Gente, é uma boa ideia você comer o Ora Pronobis. Mas dizer que o Ora Pronobis é uma boa fonte de proteína, tem distância. Você vai comer 1 quilo de Ora Pronobis para ter 20 gramas de proteína? A Milka nunca comeu Ora Pronobis. 1 quilo de Ora Pronobis tem mais volume que, sei lá, 1 quilo de alface. Então eu não consigo comer. E olha que eu como vegetais. Entendeu? Então, por isso que eu vou começar a falar de antropologia nutricional, porque a gente se baseia em como nossos ancestrais comiam e como nós estamos comendo. Então, não é por moda. Pode continuar, Ricardo, por favor. Na verdade, essa questão de. eu dou risada, Mica, porque já ouvi algumas pessoas que falam de proteínas nos vegetais, e tem alguns vegetais que têm um teor maior de proteínas, mas é o que eu falo para a grande maioria das pessoas que atendem. Hoje, casualmente, faz uma hora atrás, eu falei com uma. Tudo que nasce na terra é vegetal. Não adianta dizer que é proteína vegetal. Assim, é um erro de conceito. Tá? Tem vegetais que têm um alto teor de proteína comparado com a composição que eles têm. Mas no final eles têm carboidrato. Não, é carboidrato. Não Olha, pode haver saída. de nutricionista, mas pode ser que você que está escutando agora goste. Antigamente a gente falava proteínas, carboidratos e gorduras. Hoje eu falo alimentos fonte de proteína. Pronto, perfeito. É a Você melhor sabe, colocação. costela bovina, em geral, é um alimento fonte de gordura. Tá? Mas, amigo, a costela bovina é carne. Como é que você está dizendo que é fonte de gordura?
porque dependendo do tipo de costela, ela tem mais Mais gordura. gordura. Perfeito, perfeito. Essa é uma boa colocação e a melhor terminologia a usar. E aí, tem uma coisa que as pessoas esquecem. A proteína é importante para a massa muscular. A partir dos 30, começa a reduzir a perda da massa muscular é de 1% a 3%. Não, não sei bem o percentual, mas ocorre. E isso é um processo biológico, né? E avança para uma sarcopenia, que na verdade é um processo de sarcopenia que é perda de massa muscular. Então, é muito importante que priorizemos as proteínas em todas as refeições, porque todo ano vamos perder massa muscular se não fizermos nada. Isso aí é um processo natural. Só que a gente pode ter, através de estratégias que nós ensinamos às pessoas, de que isso pode ser retardado. Então, quanto menos músculos, menor o metabolismo. Não é como é que acelerar o metabolismo. Na verdade, o metabolismo nem se acelera, nem se desacelera. O que você faz é adequar o metabolismo. Existe um equilíbrio, homeostase. Então, quanto mais músculo, você tem melhor resposta metabólica. É isso que acontece. Quanto menor, você vai, menos músculo, o metabolismo vai estar assim. E é isso que você não quer. E mais fácil de ganhar gordura. Não se trata só de perder peso. Peso é na balança. Emagrecimento é nas medidas. E você pode estar eliminando medidas, aumentando massa muscular. Quando Mas a gente fala de proteína, a gente não está falando de academia, não. está falando de vida. E só para você não achar que sarcopenia é um nome feio, tá? Sarco vem lá É do massa. latim, né? Que é carne. É carne. Então, o que é sarcopenia? Perda de carne, É. né? E para os romanos, né? A carne era um músculo. Um detalhe importante também, que aqui qualquer pessoa, não sei se você já teve na infância, em algum período da vida, quebrou a perna, o braço e teve um gesso. Eu já tive gesso no braço e na perna. O que acontece quando está imobilizado? Você perde massa muscular. Esse é É, o depois de tirar o gesso, o braço, fica eu fiquei vendo, fino. fino, É. Eu estava mais tive, fino. eu tive Pô, será que o gesso médico juntou isso errado? Não, o osso estava ok, né? Foi esse braço que eu quebrei, ele funciona. Mas o músculo ficou parado. Aí perde o músculo. é. E aí a gente precisa entender uma coisa, a proteína participa em tudo. Eu escutei uma vez que nós somos proteínas em água. E também bactérias, né? Porque temos mais bactérias no corpo do que de células, né? E a proteína responde por várias funções. Formar músculos, preservar músculos, producir hormônios, producir enzimas, fortalecer o sistema inmunológico. Todo o sistema inmunológico a grande maioria são proteínas. As interleucinas, que são proteínas imunológicas. Tudo isso, o colágeno, a pele. Colágeno é a proteína que é mais abundante do corpo humano, porque é osso, pele, dentes, artérias, que mais? Cartílago, são vários tipos de colágeno. E as proteínas ajudam na recuperação de tecidos e aumentam a saciedade, ou seja, ajudam na saciedade. E eu costumo dizer para as pessoas, quando elas me dizem, eu estou com fome, está comendo pouca proteína. Coloca mais proteína que tu vai ver como a saciedade você alcança melhor e consegue administrar melhor as refeições durante o dia. E se falta proteína, o corpo começa a retirar dos músculos. Não é um processo simples, é lógico que não acontece da maneira que, assim, muita gente pensa, deixei de comer. Não, mas é um processo que acontece. E aí o corpo vai buscar, de alguma maneira, a função ou seja, a fonte dos aminoácidos, porque o que interessa para o nosso corpo, para as células, são os tijolos, que são os aminoácidos, que formam as proteínas. Igual aquele colar de pérolas, que vem, as pérolas são os aminoácidos que formam a proteína.
e tem diferentes tamanhos. E tudo isso faz com que a gente dê prioridade. O que nós fazemos quando nos alimentamos é quebrar as proteínas para formar as nossas proteínas que precisamos. Nesse sentido, são 20 aminoácidos ou 21 aminoácidos que formam as mais de 300 proteínas que existem. E desses 21, 29 são essenciais. O que quer dizer essenciais? Que são vitais, importantes para nossa saúde e para a vida. Sem eles, a gente não vai conduzir, não vai produzir nossas proteínas. E muitos deles não produzimos. Nós produzimos alguns aminoácidos no corpo, mas os novos que são essenciais, alguns não produzimos e precisa ser ingerido ou através da suplementação, né? Um dos aminoácidos mais importantes para a síntese proteica da massa muscular é a leucina, que ela é vital para a construção muscular. E isso está em muitos alimentos e é um dos aminoácidos essenciais. Leucina, isoleucina, valina. Então, é muito importante. Aí a pergunta que a gente faz para você que está aqui assistindo: quantas refeições por dia que você faz realmente tem proteína de qualidade? Que essa é a outra. Você pode escolher proteínas, mas existem proteínas de qualidade e proteínas de baixa qualidade. Quantas? Comenta aqui. E isso é importante, é o que eu falei anteriormente. Se ficou com fome, faltou proteína. Agora, Ricardo, vamos falar do nutriente completamente esquecido. É as fibras. As fibras é algo que ele é maravilhoso, porque a fibra funciona como detergente para o intestino. E aí entra a questão da importância da água. A fibra, ela serve não apenas para funcionar o intestino, fazer o bom funcionamento do intestino. Elas são, o intestino é como um jardim. Hoje se usa a palavra microbiota, que se descobriu quase recentemente que existe um entorno de bactérias dentro do intestino e se denomina microbiota, que tem bactérias boas e bactérias ruins. E as fibras são os alimentos das bactérias, principalmente das boas. Então, as fibras fazem com que as bactérias boas produzam substâncias como tenha os ácidos graxos, que são bons para o funcionamento intestinal, basicamente para limpeza das paredes intestinais, para a produção do serotonina, do sistema imunológico, tudo está no intestino. Então, se a gente não tem uma boa ingestão de fibras de qualidade, nós vamos ter uma inflamação, que a falta de fibras ou a não ingestão de fibra acontece uma inflamação. A função da fibra é reduzir o colesterol, ou seja, controlar o colesterol, ajuda no controle da glicemia, também ajuda a melhorar a saciedade, favorece, como falei anteriormente, as substâncias do sistema imune e também algumas substâncias que são neurotransmissores para o cérebro, ou seja, algumas substâncias boas para a saúde cerebral. Tudo isso é importante e por isso que os dois macronutrientes precisam estar junto, ou seja, na refeição, é uma refeição de qualidade. E a importância, quando você faz esse tipo de alimentação, é caprichar na água. E na água, imagine o seguinte: as proteínas são como se fosse, imagine você está fazendo uma obra em casa e precisa de cimento, areia, que mais? Aquela gravilha, né? Ou birita, não sei como se chama, para fazer o piso. Para fazer o piso, você precisa de cimento, que seria a proteína. Eu estou fazendo uma analogia para que você entenda a importância da proteína e da água, né? O cimento, a areia, e vai fazer a massa. Precisa de água para colocar
essa massa e secar. Se não tem água, você não tem nada. A mesma coisa com a ingestão de proteína. Se você ingere proteína e pouca água, ou não bebe água, não vai chegar, não vai fazer a quebra dessa proteína para que chegue nas células o aminoácido e produza todas as substâncias que a gente precisa, são outras proteínas. Entendeu a analogia? Agora, colocando água, seca e você consegue aquele piso endurecer. A água faz isso. A água leva as proteínas para a função das células quebrar e produzir as nossas proteínas e dessa maneira fazer a construção de músculos e de outras substâncias importantes. Então é algo que a gente esquece, as pessoas esquecem de dar prioridade. E às vezes ou dão prioridade a uma ou dão prioridade a outra. As duas são importantes. Agora, se me pergunta, Ricardo, qual é que você, Ricardo, priorizo primeiro as proteínas. Eu coloco, é o que eu sempre recomendo para as pessoas. O meu prato é 80% proteína e o restante fibra, abacate, muita folha. Eu coloco, mas é caprichado em proteínas. E você pode até depois perguntar para mim, que para mim, quais são os protocolos que você poderia aplicar se você está interessada e está fazendo sentido toda essa explicação que a gente está levando para você. Se faz sentido e está interessada, coloca protocolo que a gente vai entrar em contato com você para te explicar de uma forma simples como você pode aderir a um dos tantos protocolos que nós temos para melhorar a saúde, emagrecer, melhorar a imunidade. Pois é. Agora vamos falar, por exemplo, tem pessoas aí que estão usando, inclusive, os nossos detox, nossos resets, que tem fibras. Alguns deles têm fibras. E grande quantidade de fibras. Então, por exemplo, o, o Detox Turbo, ele tem, numa garrafinha, o equivalente a quase 60 folhas de alface. Uau. Lembro quando eu estava lá com a nutricionista-chefe que produz o Fiber Concentrate, e ela me falou isso, eu digo, por que 60 folhas de alface? Aí você vai juntando os pedaços. O alface, ele é 97% água. Então, na verdade, ele tem pouca fibra. Porque os 3% que ele é feito, não, ele não é 100% feito de fibra. Tá? E nem eu, nem você. Por exemplo, se você comer, pega lá no supermercado, aquele mação de alface. Aquele mação de alface não tem 3 gramas de fibra que tem, por exemplo, no Detox Tour. Tá? E por que a gente deveria comer mais fibra? Porque essa fibra ela vai alimentar as bactérias que tem no intestino, que vão reforçar o aparelho, a microbiota, que antigamente era flora intestinal, né? Vão reforçar o sistema imunológico, mas também vão diminuir as bactérias ruins. Também vão fazer volume para dar saciedade. Parte dessas fibras vão ficar presas. Imagina, tá? Você comeu um bacon. Ah, mas o bacon ele não é talvez a maior fonte de colesterol. Tá? Você comeu lá o açúcar do seu café com leite e açúcar, ou do seu cafezinho com açúcar. O fígado vai produzir colesterol a partir desse açúcar, dessa colherada de açúcar que você colocou no café. Você sabia disso? Quando você come aquela tapioca que não tem glúten, o seu fígado vai produzir colesterol a partir daquela tapioca. Só que no nosso tubo digestivo, o sistema todo vai produzir até 7 litros de líquidos diversos. Inclusive, eu estou produzindo secreção aqui por alguma coisa que eu comi esse final de semana. E essa secreção, esse líquido que vai ser colocado no seu aparelho digestivo, ele vai ser absorvido no intestino. Se o seu intestino está com muita fibra,
essa gotícula de colesterol, ela vai ser devolvida para o meio ambiente. Entende o que é devolvida para o meio ambiente? Vai ficar com o seu número 2. Então, a É, fibra, ela pode ser usada como um emagrecedor e como um diminuidor indireto de colesterol. É estranho, mas é verdade. Então, tem pessoas que usam o nosso protocolo que diminuem naturalmente o colesterol, sem é, tomar é, estatina, etc., exato. porque a gente ajuda a ajustar a proporção de proteínas e fibras. Mas olha, gente, esse é um assunto vasto. Nós vamos indiretamente continuar esse assunto semana que vem, quando nós vamos falar por que emagrecer depois dos 40 anos é diferente. Tá bom? Então o Ricardo vai dar algumas recomendações finais e nós já estamos te convidando para a minha primeira live com 58 anos, segunda-feira que vem, dia 20. Diga aí, Ricardo, para a gente encerrar. Para finalizar, eu queria até pontuar alguns erros comuns que fazem muitas pessoas no processo de emagrecimento, né? O primeiro erro é comer pouca proteína. Eu já te comentei um pouco antes sobre quando a pessoa começa uma dieta, ela reduz as quantidades. Não é reduzir quantidades, é melhorar a qualidade. São coisas diferentes. O segundo erro é trocar refeições por pão e biscoitos. Pessoa que, eu vou comer algo agora, um biscoitinho com café. Isso aí não é uma refeição que tem proteínas. Consumir poucas verduras. Esse é o terceiro erro que nós colocamos aqui no nosso roteiro da live. Beber pouca água. Água é fundamental. Muita gente, hoje mesmo de manhã, estava conversando com um cliente que ele me estava perguntando sobre a pressão arterial, um medicamento. Porque como eu sou doutor, eles pensam que eu sou médico. Aí eu explico, eu sou doutor em química de produtos naturais, não sou médico. Aí eu falei, o que está acontecendo contigo é que você bebe pouca água. E isso até uma melhora, quando você melhora a quantidade de água ingerida ao dia, a pressão pode regularizar, porque um dos fatores é que se bebe pouca água. E o quinto é fazer dietas extremamente restritivas, né? Cortar assim, alguns macronutrientes que não precisa. E também o sexto seria achar que frutas substituem verduras e legumes. Na verdade, essa aí tem gente que pensa que frutas é uma boa refeição. E como lanche, você precisa acompanhar de proteínas. Nunca as frutas podem estar nuas. Quando eu falo nuas, é que estão sem proteínas. Elas precisam estar acompanhadas de proteína. Então, amiga, já para fechar mesmo a nossa live de hoje, que as pessoas acreditam que devem ter aprendido alguma coisa. A importância da proteína, a importância da fibra, e dar prioridade à qualidade dos alimentos. E se você está na dúvida, quais são, porque a mim que é curioso, as pessoas pensam que, como tem tanta informação na internet e muitas delas falam algumas coisas que não estão baseadas na fisiologia humana, eu falo dessa maneira, acreditem que determinado alimento é bom para emagrecimento. E é importante que a pessoa entenda isso. E se você está na dúvida, se é uma dessas pessoas, conte conosco. Se você quer transformar a sua saúde após os 40 anos, e principalmente seguindo os pilares, que se você seguir esses 5 pilares e controlar eles em uma escala de 1 a 10, 1 é ruim, e 10 máximo, e levar para 10, ou mais próximo de 10, você vai ter uma ótima saúde. Então, comer a quantidade de proteína, fibra todos os dias, o intestino funcionando direitinho, a balança vai reduzir, as medidas vão sumir. E se você tá vendo que essa live faz sentido para você, compartilhe com uma amiga. E principalmente aquela que está fazendo dieta, que está fazendo uso de alguma estratégia que pode estar prejudicando a saúde e que não está conseguindo emagrecer. E também, se você deseja um acompanhamento personalizado, profissional, baseado em 3 coisas:
ciência, tecnologia e resultados, nós vamos te ajudar nesse processo. E coloca a proteína, que você vai receber uma consultoria de 20 a 30 minutos, 40, dependendo, gratuita, online ou presencial. Comente que nós vamos entrar em contato com você e você pode aplicar algumas dicas de forma prática, simples e sustentável. E nós te esperamos na próxima semana, 19h30, na nossa live, que você vai gostar do tema. Olha, tem mais uma nutricionista aí, a doutora Jéssica. E aí vocês podem assistir essas lives no YouTube, no meu canal, do Dr. Ricardo, e também pedir a gravação no Instagram. Então, até dia 20, segunda-feira, 19h30, falando de por que emagrecer diferente. Por que emagrecer depois dos 40 é diferente. Saúde e sucesso. Tchau, tchau. Parabéns por estar aqui. Tchau, tchau. Boa noite.